cansaço, como o Agnello falou, né, Agnello? Não impediu de estar aqui. Louvado seja Deus por isso. É um dia bem cansativo mesmo, né? E parece que cada dia que passa, irmão, mais cansado eu fico. Também a idade está chegando, né? E trabalhar num restaurante correndo o dia todo não é brincadeira, não é verdade? Mas é 25 anos. O tempo está passando muito rápido. Mas eu agradeço a Deus, porque estou aqui, com vida e com saúde. Louvado seja Deus. Irmãos, nesse breve tempo que temos, eu gostaria que você, junto comigo, a gente vamos refletir em um assunto que você está envolvido, eu estou envolvido, nós estamos envolvidos, que é relacionamento. Só que quando a gente vamos falar desse assunto, já passa na mente marido e mulher. Não é isso. Não pense que é sobre casal que... Sábado tivemos uma aula aqui, né? O dia todo. Quando você estuda os primeiros capítulos da Bíblia, você vai perceber na criação que quando Deus criou o ser humano, Deus criou ele para se relacionar. E o interessante é que quando Deus criou os animais, também para se relacionar. Você sabia que os animais se comunicam? Todo dia que eu chego em casa, irmãos, lá tem um cachorro. Quando eu coloco a mão no portão, ele corre e pula em cima de mim, o rabinho faz assim. Os animais se comunicam. Os animais, eles não falam igual eu e você, mas eles sentem o que você sente. Se você sente fome, os animais também sentem. Se você namora, os animais também namoram. Se você tem amigo, os animais também têm. Então, tudo isso foi criado por Deus para que tanto os animais como o ser humano vivam felizes. Então, dentro desse contexto de relacionamento, ele envolve tudo na tua vida. Deixa eu te fazer algumas perguntas para você refletir. Olha como isso é importante. E depois aí a gente vamos em alguns textos da Bíblia sobre o que Deus fala sobre esse assunto. Por exemplo, irmãos, como está o seu relacionamento com quem você trabalha? Um exemplo. Tem pessoas que não gostam de amizade, irmão, por incrível que pareça. E olha, amizade... Eu não estou te falando amizade que vai ferir os princípios que você conhece que é de Deus. Não, irmãos. Olha o que está acontecendo hoje. Na Bíblia, nós aprendemos que o Filho de Deus, ele tem que relacionar o mundo com o que ele conhece. E não o mundo se relacionar com o que ele não conhece. Por exemplo... Depois nós vamos ler aqui um texto. Quer ver uma coisa tão importante? A Bíblia diz assim, o conselho de Deus. Um homem que conhece os princípios de Deus, uma mulher que conhece os princípios de Deus, se vai ter um relacionamento com... Agora eu estou falando de relacionamento de homem e mulher. Esse homem ou essa mulher tem que ter os mesmos princípios. É a Bíblia que fala, o texto está aqui. Esse relacionamento que a Bíblia está falando, nenhuma construção familiar é fé da mesma fé. Para e pensa comigo. Imagine em uma casa que tem 5 pessoas, ou 6 ou 7, imagine aí. Agora, a mãe... não se comunica bem com o filho. A filha vai para onde quer e não se relaciona com a mãe. O filho, a filha que se abre com o pai e não se abre com a mãe. O pai que tem uma boa comunicação com os filhos e não tem com a esposa. Com relação à educação dos filhos.
Irmão, como é a estrutura desse lar? Já parou para pensar sobre isso? Agora, meu irmão, eu não estou falando de problema, porque todos nós temos problema. A tua família tem, a minha tem, todos nós temos. Agora, irmãos, eu conto por experiência. Um dia, eu não sei se eu já contei aqui. Um dia eu fui visitar uma família e eu me senti muito mal nessa visita. Muito mal. Eu saí de lá, na verdade a visita foi muito rápida. Eu fiz uma breve oração e vim embora. Porque o objetivo da visita foi orar. Foi orar. Quando eu cheguei lá, eu fui... Primeiro que eu demorei um pouco no portão. Entrei. Agora imagine a cena. A irmã estava no celular. Os 2 filhos estavam no outro celular. A outra filha estava no celular. E o irmão, que era o esposo, também no celular. Tudo no WhatsApp. Tudo se comunicando, né? Tudo se comunicando. E eu fiquei lá e... Irmão, aguarda um momentinho que eu estou resolvendo aqui um negócio. Tem que ser hoje. E eu fiquei lá esperando. Irmão, só o irmão que veio me atender. E olha que eu já tinha comunicado que eu ia visitar. E só o irmão que veio me atender, falou comigo no portão, entrou comigo para dentro da sala, no celular, sentou, continuou no celular, e todos que estavam na sala, faz de conta que eu entrei, e entrou um estranho. Eu fiquei lá. Irmão, pense, sabe, um ambiente mau. E aí, um saiu, foi para a cozinha, o outro saiu, eu não sei se foi para o banheiro, se foi para o quarto. Conclusão, ficou eu e o irmão. E ele lá no WhatsApp. Sei lá, eu acho que era no WhatsApp. Irmão, eu fiquei uns 10 minutos. Depois que o irmão terminou o que tinha que fazer no WhatsApp, ele veio conversar comigo. Irmão, depois eu pedi para fazer uma oração. Isso custou aí uns... Oi, irmão, eu volto outro dia, eu não quero te incomodar. Aí, gente, vocês não vão vir para fazer oração, não? Aí cada um veio para um lado, outro para o outro, tudo com o celular na mão, irmãos. Agora eu te pergunto, irmãos, que estrutura tem uma família dessa? Irmão, quando Deus nos criou, Ele nos criou com necessidade, irmãos. Eu preciso do Hélito, o Hélito precisa de mim, a Érica precisa de mim, eu preciso dela. Todos nós precisamos um do outro. Deus não nos criou para viver isolado. Deus nos criou para brincar. Deus nos criou para sorrir. Deus nos criou para, sabe, para essa harmonia que você começa a construir ela aqui, irmãos, você vai sentir ela no céu. Mas se você não, nós não parar de, sabe, e Senhor, eu quero construir, quero ter bons relacionamentos aqui, porque lá no céu é uma continuidade. E cada dia que passa, irmão, eu sinto que como está tendo dificuldade com relação a isso. Irmãos, na Santa Ceia, quando Jesus celebrou a Santa Ceia, o próprio Jesus, ele teve motivo de sobra para olhar para Judas e falar, ó, dá fora daqui. Não tinha? Porque Jesus sabia do coração de Judas. Jesus sabia que Judas ia o trair. Mas da mesma forma que Jesus lavou os pés de Judas, dos outros discípulos, lavou de Judas. O mesmo procedimento que Jesus teve com os outros, teve também com Judas. Agora, irmãos, nós estamos escolhendo. No contexto bíblico, relacionamento é você respeitar
o limite dos outros. É você respeitar o que Deus deu de bom para outra pessoa. O duro é eu olhar para o irmão e só ver problema nele. Só ver coisa que não presta. Irmãos, como eu vou ganhar o meu irmão? Eu estava conversando com uma pessoa, ela chegou para mim e ela disse assim: Edivaldo, olha, ela está dando estudo com outra pessoa, mas que a pessoa que está tomando estudo é parentesco. Aí ela chegou até mim e disse: Edivaldo, eu quero um conselho. Eu não quero acompanhar mais no estudo, por causa que a pessoa, ela falou mal de mim para outra pessoa. Na verdade, falou para a prima. E a prima falou para ela. E eu não quero acompanhar mais no estudo porque eu estou me sentindo muito mal. Está de um lado, passando estudo para uma pessoa que eu fiquei sabendo que falou mal de mim. Eu falei para ela, falei: irmã, uma irmã nossa. Eu falei: irmã, deixa eu te fazer uma pergunta. Se ela falou mal de você, e você está acompanhando a pessoa, ela não dá estudo, ela acompanha no estudo. Mas foi quem preparou o estudo para outra pessoa dar o estudo e ela acompanhar o estudo. Eu falei: irmã, eu tenho absoluta certeza, irmã, que essa pessoa que fez isso com você, Deus está te dando essa oportunidade de mostrar para ela algo diferente. E a forma de você ganhar ela para Jesus não é se afastando dela. Pelo contrário, é se relacionando com ela, irmãos. O problema, irmão, é que nós queremos o relacionamento do meu jeito. Ou você acha que, por exemplo, na nossa amizade aqui, de irmão para irmão, algum momento ele vai me ferir. Em algum momento eu posso ferir meu irmão. Mas espera aí, mas só por causa que eu feri meu irmão, então o nosso relacionamento acabou. Irmãos, pelo amor de Deus, isso não é um relacionamento bíblico que o próprio Jesus espera. Um relacionamento, eu falei: não, irmã, você tem que continuar acompanhando o estudo, porque através da sua companhia, você vai ganhar essa pessoa para Cristo, e você vai mostrar para ela que é diferente. Como é bom, irmãos, esse assunto. Por exemplo, um bom relacionamento, irmão, ele se desenvolve não é num dia, é uma vida. Um bom relacionamento, ele consiste em dificuldades, em problemas. Eu lembro que o irmão Gilson, eu não sei quem estava aqui no dia que ele trouxe um monte de material aqui e fez uma pregação sobre o santuário, né? Ele falou uma coisa muito interessante, irmãos. Amigo é aquele que fala a verdade para você. Isso é amigo. Só que muitos não entendem. Muitos não entendem isso, irmão. Amigo é aquele que fala a verdade para mim. Teve um dia que logo de início eu não entendi. Logo, sabe, porque a palavra ela é muito dura. A palavra ela é muito dura, às vezes ela fere. Só que o pastor Pablo, um dia ele falou assim para mim, ele disse: Edivaldo, o cristão tem que ter pele de crocodilo. Já viu a pele de tartaruga? O cristão tem que ser daquela forma. Mas um dia, um irmão chegou para mim e disse assim: Edivaldo, você é um covarde. Me pegou de surpresa. Pá! Irmão, aquilo para mim foi como se fosse mais de 100 quilos. Na lata, mas bem seco. Tum, você é um covarde. Eu pensei, refleti. Como eu sou mole para chorar,
Todo mundo já viu, né? Que eu sou muito mole para chorar. Nesse dia eu chorei, mas não da frente do irmão. Eu chorei diante do impacto da palavra que ele falou em casa, que foi muito forte. Aí depois, eu pensei assim, não, o irmão, ele teve um motivo pelo qual ele falou isso. E se ele falou isso, alguma coisa ele viu em mim. Vou até o irmão. Chamei ele aqui, ó. Que aqui tinha o púlpito era aqui. E aqui mais ou menos, a janela, aqui a parede, tinha um vitrô aqui. Aqui, tinha um banco aqui assim. Eu chamei, irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que foi que você me chamou de covarde? A maneira que você falou, a forma que você falou, eu achei muito pesada. Mas talvez foi uma verdade que você falou, mas de uma forma errada. Ou seja, eu posso falar a verdade para o meu irmão aqui, sem precisar de usar autoritarismo ou grosseria. Ele falou grosso, ignorante e estúpido. Bom, então, não foi em si a palavra, mas a maneira como ele falou. Aí ele falou, Edivaldo, eu falei isso porque eu gosto de você. Ah, é? É. Mas você ficou magoado? Fiquei. Nossa, Edivaldo, mas eu falei porque eu gosto de você. Aí ele explicou o motivo. Irmão, gostar é falar a verdade. Amigo fala a verdade para outro. Para ele, não fala para o outro. Abra sua Bíblia. Abra a tua Bíblia em Colossenses. E vamos ver o que é que Deus fala aqui sobre esse assunto. Colossenses capítulo 3. Aqui é Paulo. Como é bom, meus irmãos. Lá no céu a gente vamos... Às vezes eu fico pensando, irmão, Colossenses, enquanto o irmão abre aí. Colossenses capítulo 3, o verso 17 e depois 23. Eu fico imaginando, irmãos, o relacionamento de Adão e Eva e o relacionamento de Deus com eles dois, como que era. Que harmonia, não é verdade? Eu acredito que Deus tinha um prazer de estar junto de Adão e Eva, conversando. Colossenses 3,17. Muito bem, olha, o irmão colocou aí na tela, até para mim é melhor que a minha Bíblia aqui está hoje com a letra pequena. Olha, o texto está aqui, tá? Se você quiser acompanhar. E tudo que fizestes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Ou seja, meu irmão, olha que coisa interessante aqui. Toda a nossa atitude, toda a nossa ação deveria ser em nome de Jesus. Coisa interessante, né? Olha no verso 23, o que Paulo ele fala. Tudo quanto fizestes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Irmão, deixa eu contar, é porque às vezes é bom você contar de você mesmo. Olha, vai fazer 24 anos que eu trabalho lá no Marcos. Irmão, eu tive uma experiência tão terrível, que eu cheguei em casa, falei, Janete, ou eu vou ser mandado embora, ou eu vou pedir as contas. Não tem como mais eu ficar lá no Marcos. Não tem. Mas não tem mesmo. E isso, irmão, faz 24 anos que eu trabalho lá no Marcos. Uma coisa muito simples, mas de uma certa forma desonesta. Mas que envolveu meu nome. Há um ponto
que eu tive um grande desentendimento com o Marcos. Uma questão de patrão e funcionário. Só que isso daí saiu de patrão e funcionário e já virou para a família. Em uma palavra mentirosa de uma pessoa que trabalha lá. E o interessante que ele acreditou na palavra. O quê? Primeira atitude minha que eu fiz foi, peguei a chave, porque eu abro o restaurante, abria o restaurante. Eu peguei a chave do restaurante, agora em setembro, fez 24 anos que eu estava com essa chave. Me entregou a chave e disse, Edivaldo, eu tinha 15 dias no trabalho. Você vai abrir e vai fechar o restaurante, porque ele morava em Guaianazes. Antes ele morava em Guaianazes, não era no centro. E eu comecei a abrir o restaurante, isso 24 anos. Mas quando foi 2 meses atrás, por causa de uma mentira, eu peguei a chave, eu falei para o cozinheiro, eu não vou entregar a chave, eu quero que você entregue. E tão chateado que eu fiquei, que eu sabia que o negócio ia feder, aí eu peguei a chave e falei, Beto, entrega a chave lá no Marcos, na saída, que eu não vou ficar com a chave. Ok. Pegou e na saída ele colocou em cima do balcão. Quando foi no outro dia, o Marcos não falou nada, a Ivone também não. E o Marcos, como ele faz semana de oração, ele falou, isso já tinha uns 15 dias, todo mundo quieto, silêncio. Eu também não falei nada, entreguei a chave. Aí ele chegou e disse, Edivaldo, eu vou fazer uma semana de oração e eu quero que você fique com a chave. Eu digo, eu não vou ficar com a chave. Nessa hora, eu fui um pouco ignorante da forma que falei. Eu não vou ficar com a chave. Dessa forma. Ponto e acabou. Não vou ficar com a chave. Como não vai ficar com a chave? Eu sou o patrão, mas eu não sou obrigado a ficar com a chave. Ok? Tudo bem. Ficou muito quieto. Passou a semana. Aí no dia seguinte, a Ivone falou, Edivaldo, você precisa ficar com a chave, porque eu estou com dificuldade de abrir a porta. Aí eu falei para o Marcos que eu não ficaria com a chave. Não. Mas qual o motivo? Depois eu explico o motivo, mas para ele. Mas eu não fico com a chave. Bom, isso o tempo foi passando. E aí, há uns 2 meses atrás, teve uma mentira. E nessa mentira, colocaram meu nome. E o interessante é que eu não perguntei, fiquei sabendo, mas esperei que o patrão viesse me procurar. Aí teve um dia que ele, numa segunda-feira de manhã, eu cheguei lá, ele estava com papel, com uma caderneta, em cima da mesa quando eu entrei. Aí ele disse, Edivaldo, assina esse papel aqui. Você está de aviso breve a partir de hoje. Ok. Peguei a caneta, era uma caderneta azul e assinei. Ok. Assinei. Quando foi no outro dia que eu cheguei, a caderneta estava lá de novo. Aí ele disse, Edivaldo, eu preciso que você comece a assinar aqui, nesse papel aqui, o horário que você sai e o horário que você que entra e sai, por causa do sindicato. Ok. Assinei. Ok, tudo bem. Quando eu virei as costas, aí ele foi e falou assim, Edivaldo, deixa eu te fazer uma pergunta. Você entregou a chave, até hoje você não me falou. Eu estou com dificuldade por causa que eu estou fazendo semana de oração e aí eu comecei a questionar ele com relação à entrega da chave. Comecei a fazer algumas perguntas.
Irmão, nessa conversa, a conclusão foi, lembra que amigo fala a verdade para o outro? Desonesto. Um monte de coisa, comecei. Entendeu? Comecei a falar de tudo. Durante algum tempo. Mas o que eu tinha que falar, eu falei para ele. Falei. Ele também falou. Depois ele colocou a mão no rosto. Ficou chorando lá na mesa. Eu fiz um histórico durante esse tempo todo que trabalho lá. Um histórico. Agora, o histórico foi de patrão e funcionário. Um histórico. Para lá e para cá. Ok. Assinei. Quando terminou, quando ele me deu um prazo de 30 dias. Ok, está lá tudo assinado. Passou 30 dias. Eu fiquei quieto. Ele também quieto. Falei nada. A carteira não pediu. A carteira ele não tinha me pedido. Eu digo, mas espera lá, mas como é que eu posso assinar um papel sem pedir a carteira? Sem pedir a carteira. E o tempo foi passando, eu digo, estranho. Estranho, por que não pegou a carteira? Estranho isso. A carteira eu tinha levado, tinha colocado no armário. E do armário eu coloquei no balcão. Quando foi um dia, eu cheguei lá, a carteira estava em cima da mesa, junto com essa caderneta, que segundo ele era do sindicato. O quê? Ele disse, Edivaldo, senta aqui. Olha, eu tive pensando, nós não podemos continuar dessa forma, e eu também não posso ser injusto com você. Resumindo, irmão, a história, o que eu pedi foi feito, e o que eu falei para ele. Como irmão e como um patrão. A nossa amizade não parou. A única coisa foi que eu mantive, não quis ficar com a chave. A chave eu não quis ficar com ela, até hoje. Mas por uma questão muito minha mesmo. O que eu quero dizer com isso? Irmão, foi a única situação durante esse tempo todo que foi muito chata, que envolveu outras pessoas, entendeu? Mas foi resolvida de uma forma que todo mundo não ficou ofendido. Todo mundo ficou em paz. E hoje, eu te falo com toda certeza, viu? Estou em paz lá. Mas durante 30 dias, foi um inferno, irmão. Quer saber o que foi um inferno? Só a janela. Eu tô conversando com os irmãos, que me fez, Deus tocou com relação ao assunto. Que eu fiz a pergunta, como é que está o teu trabalho? Porque tudo na nossa vida, irmão, é uma construção. Você começa a construir aqui, mas vai para a eternidade. O teu relacionamento, ele começa aqui, mas ele vai para a eternidade. Por isso, meu irmão, eu gostaria que você refletisse a necessidade que temos de termos bons relacionamentos, de amarmos uns aos outros. Uma família que não tem um bom relacionamento, irmão, essa família ela não consegue andar de maneira nenhuma. Um trabalho, olha, eu te falo, irmão, eu não conseguia fazer o trabalho. Mas eu orei ao Senhor. Eu cheguei em casa um dia, eu falei, Janete, vamos orar. E os irmãos percebem que, eu não sei, você não me percebe muito. Irmão, é porque eu sempre, durante esse tempo que eu estou na igreja, eu sempre falo assim, Senhor, o que é do serviço, é do serviço. O que é da igreja, é da igreja. O que é de casa, é de casa. Mas sempre, irmão, eu procuro olhar para Jesus como ele sendo meu Salvador. Por isso que você não vai me ver, por mais problema que eu esteja passando,
Mas eu sempre falo assim, Senhor, não me deixa esse problema afetar o meu relacionamento com a minha família, com meus irmãos e com o meu serviço. Porque isso é muito triste, irmão. Eu passei uma tempestade lá, mas eu sempre pensava assim, irmão, tinha dia que eu saía de casa e eu falava, eu confesso para você, não vou trabalhar hoje. Não vou. Mas algo me falava assim, Edivaldo, é lá que você tem que mostrar que é diferente. Irmão, e para você ter uma ideia, né? Olha como Deus até é bom, até aumento eu tive. Até aumento de salário, que não foi essa questão, não foi essa situação, até aumento de salário eu tive. Ou seja, e eu agradeço a Deus, porque eu percebi que Satanás estava querendo sujar em alguma situação. Mas, meu irmão, o plano de Deus é que o seu relacionamento na família, no trabalho, na igreja, na faculdade, ou seja, em todos os aspectos da sua vida, que o teu relacionamento vá bem, meu irmão. Que você possa viver uma vida feliz. E sem esquecer do seu relacionamento com o nosso Deus. Isso nos dá força para continuar essa caminhada. Que Deus te abençoe. O outro texto, irmão, que eu ia ler, que depois se o irmão quiser colocar aqui, é esse texto que eu falei no começo de Paulo, em 2 Coríntios 6,14. Ele nos dá um conselho, né, com relação a uma construção de uma família, que é esse texto aqui, seu irmão, olha, não vos ponha esse texto aqui, né, ele está falando assim, dentro desse contexto, né, eu tenho que influenciar alguém que não tem a minha fé. E não ser influenciado. Uma vez eu fiz uma reunião com os jovens e eu falei, filhos, a sua influência tem que ser maior do que a do mundo. A nossa influência, irmão, tem que ser diferente da do mundo. Ou seja, Paulo ele está falando, dentro desse contexto aqui, é familiar. Né? Claro, para aqueles que vão casar, tem que pensar em que relacionamento você vai estar começando. Que Deus abençoe e que juntos possamos construir bons relacionamentos. Amém? Vamos ficar de pé e vamos fazer uma oração. Irmão, é muito triste, né? Que Deus abençoe. Vamos ficar de pé, que a gente possa ter bom relacionamento, conversa, bate-papo. E não esqueça, irmão, que relacionamento, às vezes, o colega, o amigo vai falar palavras porque ele te ama e talvez você não entenda, mas é para o seu bem, viu? Vamos orar. Senhor nosso Deus, estamos, Senhor, felizes porque estamos nesse lugar mais uma vez. Queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade que temos. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude, Senhor, nos nossos relacionamentos, com nossos irmãos, com a nossa família, com nossos amigos de trabalho, aqueles que estudam, com os colegas de estudo, com nossos vizinhos, que é através dos nossos relacionamentos que eles possam ver em nós pessoas diferentes, que nós também possamos nos relacionar muito bem com o nosso Deus, separar tempo para com Ele. Obrigado, Senhor, por esses momentos. Nos leva em paz para a nossa casa, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.